Pai do Senhor Jesus, para todos vocês que estão nos assistindo nessa hora, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, que o Senhor Jesus continue abençoando a todos vocês que têm contribuído para que essa obra continue, né? É o nosso primeiro episódio aqui no Souza Podcast. Vocês percebem que eu estou hoje com uma pessoa ilustre do meu lado, nosso irmão Tylon, pregador da Palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje é Desafios de um Jovem Pregador. Quero cumprimentar o nosso irmão Tylon com a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Deus abençoe, né? Sou grato a Deus pela essa oportunidade e pelo convite de estar aqui, né? Tenho certeza que é uma honra, um privilégio estar aqui. Muito bem, o prazer é todo meu, irmão Tylon. Eu vejo o senhor como uma referência no meio dos jovens, por isso seria o convite para os irmãos estar aqui conosco, adorando a Deus, né, em espírito e em verdade. Irmão Tylon, eu queria perguntar ao irmão de primeira, assim, logo de cara, jogar aquela primeira bomba. Né? Quais são os desafios que o senhor mais enfrentou até aqui? Os desafios que eu mais enfrentei relacionados à chamada da parte de Deus é o mesmo desafio que Daniel enfrentou na Babilônia, que José enfrentou no Egito, né? De se manter incorruptível em um meio que está corrompido. E dentro da chamada, quando fala de corrupção, nós pensamos que só está fora, mas também há corrupção do lado de dentro. E nós que não estamos, quando temos a chamada da parte de Deus, é necessário estarmos incorruptíveis, a ponto, né, de preservar aquilo que Deus tem para nossas vidas e reconhecer a chamada de Deus. Então, a principal, né, dificuldade é se manter incorruptível, né, no meio de um povo corrompido, de uma nação corrompida, de um sistema corrompido. Muito bem. Eu imagino que para o senhor que é um pregador, principalmente jovem, tem muitas Jezabéis por aí, né? Muitas Batsebas, como falam, né? Muitas distrações, né? Nem sempre corporais, mas outras distrações. Por exemplo, os elogios, que às vezes tira a pessoa do foco, né? Aquelas pessoas que sempre aparecem dizendo, olha, você é um bom pregador, você é isso, você é aquilo. Você acha que, às vezes, as pessoas levam muito pro lado emocional quando vê o senhor pregando? Por exemplo, olham para você assim e dizem, não, Tylon é uma referência, mas em vez de ajudar em oração, as pessoas criticam muito, né? Você já passou por isso? Já teve alguma crítica assim que lhes desmotivou a querer prosseguir na caminhada? Sim. Creio que todo mundo que inicia uma chamada da parte de Deus, né, passa, né, por aplausos e também por momentos, né, que pessoas criticam aquilo que Deus tem sobre a vida. E isso é necessário, nós temos uma maturidade espiritual para lidar. Porque nem todos os elogios são elogios benéficos, mas também nem todas as críticas críticas, né, que vai nos trazer malefícios, não. Às vezes até o próprio Deus nos alertando através de uma crítica para nós podermos avançar mais ainda, subir mais um degrau. E os elogios, ao invés de nos fazer avançar degraus, pode nos fazer também retroceder. Vai daquelas pessoas que vai como eu recebo o elogio, né? É necessário reconhecer que Deus está na vida, é necessário reconhecer que vem tudo da parte de Deus. E com relação às Jezabéis, né, sempre aparece, é uma coisa normal, mas prudência e maturidade espiritual, né? Porque banquetes o diabo sempre apresentou para Jesus, apresentou para pessoas de outros ministérios, apresenta para todos, mas é necessário permanecer incorruptível, como eu já falei de início. Entendi. Então, o senhor acha o seguinte, que a questão é a pessoa. A pessoa, não, como recebe o elogio. Eu acho maravilhoso você ter citado a questão dos quatro ali na Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, pelo fato de que eles mudam de lugar, mudam de cidade, mudam de nome, mas não mudam de Deus, né? Não muda. Certa vez eu vi o senhor pregando sobre Daniel, e o senhor falou que os amigos dele eram diferentes dos amigos de hoje. Você já achou algum amigo que quisesse lhe levar para o mundo? Sim, no meio da caminhada, sempre tem pessoas que estão do nosso lado que não estão no mesmo propósito. O problema todo é esse. Identificar quem está no propósito e quem não está no propósito.
Daniel tinha os seus amigos que estavam no mesmo propósito que ele. E mesmo que os seus amigos não tivessem o mesmo propósito, eles já tinham um propósito definido. O interessante numa chamada, para que a chamada venha a ser bem-sucedida, não é ser influenciado por pessoas. Não, é entender o propósito de Deus e se posicionar diante do propósito. Se tiver alguém do lado que não acredita, que não influencia, que não está perto, que não incentiva para o propósito, ou que quer desviar a pessoa do foco, do caminho, é necessário eu ter no coração, gerar no coração. Eu não, tem que permanecer no propósito. E essa foi a diferença de Daniel. E os seus amigos, tinha amigos que estavam do lado dele, que estavam no mesmo propósito, que estavam na mesma visão, sim, mas poderia ter pessoas que não estavam no mesmo propósito, mas estavam no mesmo ambiente, estavam no mesmo convívio, mas não estavam no mesmo propósito. E Deus foi fiel para com a vida dele, porque Deus honra pessoas que sabem honrar propósito, honrar princípios, honrar propósito. E foi assim com Daniel. E comigo, com você, com todos, não é diferente. São pessoas que têm chamadas de Deus, e é necessário entendermos que do lado vai ter pessoas que estão no mesmo propósito e também não vai ter pessoas que não vão estar no mesmo propósito. Mas é importante que eu tenho que entender o propósito. Independente de quem esteja do lado, eu tenho que entender o propósito. Daniel entendia quem ele era, entendia o propósito dele, entendia o porquê ele estava ali. Em nenhum momento vamos ver Daniel reclamando, questionando o porquê. Ele se posicionou e através do posicionamento dele, da posição que ele tomou e do propósito que ele seguiu, Deus honrou ele em todos os sentidos. Maravilha, ótimo. Relacionado à pregação, já teve algum lugar onde o senhor foi pregar e o senhor disse assim, nunca mais eu volto aqui? Rapaz, não é. Já sim, já. Porque princípio de honra é necessário. Verdade. Princípio de honra é necessário. Em respeito até ao chamado e a quem nós estamos proclamando. E tem lugares que o princípio de honra não existe mais. É verdade. E honrar, quando eu estou falando, não estou falando de só financeiramente, não. Estou falando em todos os sentidos. Uma boa recepção, um cuidado, uma preocupação com a pessoa é um princípio de honra. E tem lugares que chamam, querem sentir Deus, querem ser tocados por Deus, mas depois não querem honrar o profeta que levou Deus. E isso é algo que acontece e é inevitável, né? Porque nós, como pessoas que proclamamos o Evangelho, falamos do amor de Cristo, é necessário sabermos e termos a noção que tem casas que seremos bem recebidos e tem casas que o próprio Jesus nos dá o conselho. A gente tem que sacudir a sandália dos pés, a areia dos pés e sair, nunca mais voltar. É verdade. E se for o propósito de Deus, voltar, mas se Deus não tiver no propósito, não vai mais. Não vai mais. Isso é bom. É você que está escutando aí nessa hora, você já sabe. Você que quer ser pregador, quer pregar, não vai pensando que é mamão com açúcar, não. A coisa é séria, né? Já teve algumas vezes de você ir pregar em algum lugar e nem a passagem as pessoas lhe recepcionarem, dizendo, vai, irmão, eu vou aqui lhe dar a passagem aqui. Ou você tem que sair de fininho, escondido ali. Já. Nem me viram, será que esqueceram de mim? Já teve vezes de nem a passagem ou prometer dar a passagem quando chegar na hora, sumir todo mundo. Acontece, são respingos de ministério, né? Tem lugares que a passagem se preocupa até com a pessoa de tudo a tudo, mas tem lugares que, infelizmente, não vai ter essa preocupação. E não por isso, né, nós não podemos levar para o pessoal. Não. Tem que se posicionar. Porque o chamado requer isso, requer dias bons e dias ruins. Nem todos os lugares que nós vamos estar vai ter águas doces. Tem lugares que vai ser águas amargas, né? E é interessante que tem lugares que eu vou, que eu sou chamado para pregar, pessoas, não, você vem como? Como é? O cuidado. Mas tem lugares que você fala, venha, chega aqui, eu ajudo na passagem, a gente procura, quando termina a pregação, recebe um aperto de mão, foi boa a palavra, Deus falou. Mas quando a gente procura a pessoa, aí eu boto como? Aí você tá lá no final da Lagoinha. Eu boto como? Eu tô longe de casa, eu boto como?
Nem ônibus tem, né? Nem ônibus tem. Às vezes passa pro pregador tarde, e aí o pregador tem que pregar a palavra, e nem ônibus tem, aí É verdade. eu vou como? Então são coisas que, ao longo do tempo, não mais machuca. A gente não sente mais tanto. Porque a gente vai se acostumando, porque nós vamos entendendo, né, que não é só flores. Porque pessoas pensam que ministério é status. É verdade. Pessoas estão, sim, geram status no ministério. Mas tem que saber que nem todas as águas vão ser águas boas. É verdade. Tem águas que vão ser amargas e muito amargas. Para extrair aquele azeite ali, tem que ser pisado bastante, né? Bem prensado, bem pisado. Fala aí em pisadura, o senhor recentemente sofreu um acidente indo pregar, né? Sim, sim. E como é que foi esse negócio? Conta aí pra nós. Eu estava me deslocando, né, para a pregação e no cruzamento uma ambulância veio e eu estava na moto com meu irmão e a ambulância pegou a gente de cheio. Eu fiquei com a perna imprensada entre a moto e a ambulância. Quando me tiraram, perguntaram, e aí? Ainda vai pregar? Eu falei, rapaz, eu procurei um arranhão, eu estava sentindo algumas dores na perna, desamassou o guidão da moto e falou, vamos pregar. Se levantou, a gente se levantamos, nós nos levantamos, né? E fomos cumprir o chamado de Deus. Porque quando pregar, quando tudo vai bem, É fácil. fácil demais. Mas quando acontece um acidente, você está com a perna machucada, doendo, não está ferido, não está com feridas expostas, mas está com doendo o lugar que bateu. E você se levantar, não, tem que levar uma palavra. Eu saí, foi para pregar, não foi para estar no hospital, eu saí para Maravilha, agora. eu saí para pregar. E eu pensei, quando meu irmão perguntou, e aí, vai pregar ainda? Eu falei, rapaz, eu tô aqui, saí para pregar, não tô com dor na voz, então não tá doendo a garganta, aí eu Tô vivo, né? tô vivo. Cheguei lá, preguei, e para a glória de Deus, Deus fez coisas grandes. Depois, né, a gente foi tratar da saúde. Tem que entender, né? Tem que entender. Eu aprendo muito com Jesus em relação a isso. Né? Jesus, no Calvário, ele era propósito. Chicoteado, tinha um propósito para ser cumprido, não. O ponto vai ser a cruz, o ponto vai ser o Gólgota, eu vou seguir. Sendo pisado, cuspido, escarnecido, não, é lá, eu vou. Não interessa, eu Não nem que. interessa, não interessa. Com certeza tinha pessoas xingando de um lado, pessoas xingando de outro, né? E ele não olhou nem para um lado, nem para o outro, mas propósito. Sim. Rapaz, Jesus a maior inspiração para um ministério, ministério de qualquer, e seja ele no ministério do louvor, ministério da palavra, Jesus é a maior inspiração. Porque Jesus veio com um propósito. Chegou um tempo que ele pensou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que cumprir o propósito é difícil. Ele sabia, cumprir propósito, meu filho, é difícil. Mas tinha cruz, tinha o Gólgota, tinha Calvário, tinha... E ele viu. Viu eu, viu você, viu todos. E viu que o propósito também é bem maior, né? É verdade. Maior, ele sangrando e chorando e cumprindo o propósito. E eu fui questionado acerca disso. Quando eu contei isso para um pregador falou, eu não sofro por ministério. Eu não sofro por chamada. E eu falei, meu Deus, como alguém não sofre por uma chamada? Como alguém não sofre por um ministério? Não é pregador. Não é pregador. Porque todos na Bíblia sofreram em um determinado ponto. Eu não estou dizendo que o ministério é só sofrimento, não. Dia de lutas, dias de glória, dias de lutas e dias de vitórias vinda da parte de Deus. Mas todo mundo passa por um processo de luta e a pessoa falou, não estou disposto a sofrer. Eu quero exercer o ministério, mas eu não estou disposto a sofrer. E isso Jesus não nos ensinou. É verdade. E isso Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos não nos ensinaram. Os profetas não nos ensinaram. Jeremias não nos ensinou isso. Se formos folhear a Bíblia de Gênesis e o Apocalipse, vamos ver que nenhum deles passou ileso.
sem nenhum dia de choro. Então nós temos que ter a noção que ministério é lágrimas. Tá doente, mas tem um ministério para cumprir, ver que a enfermidade não vai impedir de você cumprir o propósito, se levanta e vai. Vai em frente. E vai em frente. O senhor falando sobre Jesus Cristo aí, nosso maior exemplo, o apóstolo Paulo dizia o seguinte: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Aí as pessoas imaginam só da parte boa, né? Sim. Só que o apóstolo Paulo, numa noite, no Atos 16, depois de expulsar o demônio, expulsa o demônio Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? Que da comitiva também é. Só que só são presos 2. Quer dizer, que tipo de amizade é essa? Que na hora de expulsar o demônio estamos juntos. Na hora de apanhar, só os poucos, né? Verdade. Então por aí você já percebe que alguns querem sofrer pelo chamado, outros não. Só que quem que vai ganhar o carcereiro e toda a cadeia para Jesus? Não são os que ficaram para trás, é os que estão sofrendo. E ele não deixou para pregar no outro dia. Depois de ter apanhado a noite toda, depois de ter sido amarrado no cepo, no cárcere interior, na madrugada eles estão louvando e adorando. E cantando e orando a Deus, e de repente o carcereiro pede a palavra: o que é que eu faço para dar a vida eterna? Como é que eu faço para me salvar? Aí Paulo diz: não fuja não, que nós estamos aqui. Você percebe que ele ganha aquele carcereiro, ganha a família do carcereiro, mas as feridas ainda estão abertas. Depois que o carcereiro aceita Jesus com a família que recebe eles em casa, que vão cuidar das feridas de manhã. Então, foi isso que aconteceu contigo. Quer dizer, primeiro vamos pregar, depois a gente vê as feridas. As feridas. Aí depois a gente foi para o hospital e, né, Deus deu vitória. Graças a Deus. Mas falando disso, de exercer o chamado e de sofrer pelo chamado, é inevitável. Né? É inevitável, como o senhor usou o texto de Atos 16, falando sobre o apóstolo Paulo, Silas. É um texto muito pregado, mas pouco vivido. Verdade. Um texto que está em campanhas, em congressos, mas poucos querem viver o que eles viveram. Porque a quem muito é dado, muito mais é cobrado, e mais também passa por privações. É indiscutível isso, né? Tem que ser provado para ser aprovado pelo próprio Deus. E o apóstolo Paulo é um exemplo grandioso disso, porque ele também foi perseguido. Por que não falar também de Estevão? É verdade. O cara está sendo apedrejado, mas está olhando para os céus e vendo a glória de Deus, os céus abertos. Sendo apedrejado, mas não mudando o foco, mudando o propósito dele. Não, meu propósito é céu, cima. E sobre chamado, nós temos que entender que chamado não é sobre nós. Verdade. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso. Se Deus faz, não é por conta de mim, não. É por causa dele. O apóstolo Paulo até deixa bem claro isso, né? Porque dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. E nós temos que entender o valor de uma alma. Verdade. Tem pessoas que não querem sofrer por chamado porque pensam que o chamado é sobre ele. Sobre ele mesmo. É sobre mim. Eu não quero sofrer porque é meus motivos. Eu não posso sofrer. Eu não quero sofrer porque eu tenho motivos para não querer sofrer. Mas o chamado nunca é sobre a pessoa mesmo. É sobre quem chamou e sobre as almas que é necessário ser resgatadas. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo. Ele entendeu. O texto diz, né, que ele, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas se esvaziou, né, tomou forma de servo. E o texto também diz, né, que Jesus veio com um propósito. Não é sobre ele, não era sobre ele no momento. O propósito não era sobre ele. Tinha um pai e tinha alguém para resgatar, que somos nós. Verdade. Né? Então, quem não quer sofrer por chamado é porque não entende o valor de uma alma. Eu creio assim, quem não quer sofrer por chamado é porque não entende que o chamado não é sobre você, não é sobre eu que prego bem, não é sobre eu que tenho uma boa teologia, uma boa exegese bíblica, não. Não é sobre mim. É tudo sobre Deus. E quando nós entendemos isso, as situações vêm, mas são passageiras. Verdade. Tem pessoas que pregam chorando, tem pessoas que pregam sofrendo, mas entende, eu estou aqui não é por causa de mim, é por causa dele. Quantas vezes, né, eu com certeza o Senhor também já pregou doente,
doente, enfermo à carne, e também doente emocionalmente, triste, angustiado, abatido com algumas coisas, mas a gente entende que quando sobe no altar e pega o microfone, já foi. Não é mais? Exato. Não somos mais Não, nós ali. não. Agora é representante dele. É, Se ele quiser salvar, ele salva. Se ele quiser libertar, ele liberta. Se ele quiser curar, ele cura. Então é tudo sobre Deus. Temos que entender isso, né? é verdade. Eu acho interessante que teve uma época que eu passei 6 anos desempregado. E foi o tempo que eu mais orava por portas abertas. E Deus abria a porta pro povo. E eu dizia, rapaz, abriu. Né? E chegou até uma vez um pastor falou pra mim assim, rapaz, eu não aceito que uma pessoa quebrado venha profetizar na minha vida, não. Eu falei, então Elias pro senhor seria um mendigo, né? Porque o cara se vestia de pele de camelo, vivia pelo dentro do mato, corrido de Jezabel, não vivia sentado no palácio. E foi, no Antigo Testamento, o maior homem que já existiu, tanto que Deus levou embora. João Batista, então, que morou no deserto a vida inteira, não valia nada. Bom, mas a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, o maior não era eu, era João Batista. Então você vê que a ótica humana, para ser melhor, é diferente da de Deus, né? É verdade. Alguém que nunca teve nada aqui embaixo é rico lá em cima, e pessoas que têm tudo aqui embaixo são pobres lá em cima. Sobre isto, eu queria perguntar ao irmão o seguinte: qual é a passagem da Bíblia que mais lhe emociona? Assim, aquela que você lê ali e já lê chorando. Talvez você não saiba se você é pregador agora, mas tem passagem que a gente já lê chorando, né? Eu tenho... a passagem que mais me emociona é a crucificação por conta do propósito, né? Quando Jesus fala, Eli, lama sabachthani, quando ele, né, tá, Deus meu, por que desamparaste? E quando eu entendi o significado disso, eu me emocionei, falei, Jesus me ensinou. E uma passagem também que me chama bastante atenção é quando Jesus vai despertar a Lázaro. Quando Jesus chega de frente para o sepulcro, Jesus fala, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouve. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai me ouvir. Nessa passagem eu aprendo a agradecer bem antes do milagre acontecer. Isso me emociona porque nós somos seres humanos imediatistas e só agradecemos depois que nós vemos o milagre, e Jesus não. Jesus, antes da pedra ser removida do sepulcro, antes de chamar a Lázaro, ele estava levantando os olhos dos céus e falando, Deus, Pai, graças eu te dou. Independente da situação, eu sei que o Senhor me ouve. Eu estou de frente ao sepulcro aqui, o Senhor está me ouvindo. Os fariseus estão aqui, Marta está chorando, Maria está chorando, mas graças eu te dou, porque o Senhor me ouve e mais uma vez irá me ouvir. E quando Jesus fala ali, ele lama sabachthani, se eu não me falha a memória, nos Salmos 24, se não me falha a memória, o próprio salmista escreve essas palavras que Jesus recitou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E quando eu analisei isso, eu falei, rapaz, salmo é cântico. Cântico. Jesus na cruz, ele não estava maldizendo da situação que ele estava passando. Isso é maravilhoso. Rapaz, Jesus não estava falando, questionando o porquê estava na cruz. Ele não. As pessoas que estavam ali não entenderam. Ele está chamando por Elias? Ele está chamando por quê? Tremendo isso aí, né? Não, e os salmos escreve, Deus meu, por que me desamparastes? Eu não lembro se é um salmo de Davi, mas eu sei que salmo é cântico. Jesus estava entoando um pedaço de um cântico na cruz. Então, é algo que me confronta, que nos nossos dias nós queremos parar. Né? Nós queremos deixar de cantar, deixar de pregar, não, por conta de pouca coisa. E Jesus na cruz fala essa palavra, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Eu acho tremenda essa passagem também. Por que me desamparaste? E o povo não. Não é bem por aí, né? É bem por aí. Já teve alguma vez que você foi pregar? Que isso acontece conosco, pregadores, né? Você vai pregar e tem ali 1.600 pessoas na sua frente para ter oportunidade. Já teve alguém que exauriu o texto ali? Meu Deus. Você disse assim, eu vou pregar o quê agora? Já acontece direto. Pessoas que, a nível de conhecimento a mais,
Não, não sou o pregador oficial, mas eu quero mostrar que eu sei. Eu sou o cara. Eu sou o cara que eu sei alguma coisa, aí vai. Pega um texto, destrincha, aí o pregador fica, meu Deus, e aí, Senhor? O que nos salva é a graça. É verdade. O que nos salva é a graça. A gente entendeu, Senhor. Quem vai fazer agora já não era eu. Agora eu tenho certeza que vai estar É verdade. totalmente nas suas mãos, na tua direção. E acontece, eu fui pregar em um congresso e teve um pastor bem renomado e bem conhecido. E ele trouxe as 4 visitações de Jesus em Betânia, se não me falha a memória também. E eu falei, Jesus, e trouxe um contexto, uma introdução. A oportunidade que era de 5 minutos foi para meia hora, e aquele contexto, aquela coisa bonita. E eu falei, Jesus. E agora eu vou falar o quê? Eu falei, Jesus, eu, Senhor, a tua graça aqui. E Deus, né, manifestou a graça dele, né? Porque temos que entender, né? É o Deus que nós servimos. Quando nessa situação nós temos que nos posicionar, Senhor, eu não tenho emprestado, porque nós pensamos que nós temos alguma coisa. Não temos. É verdade. É tudo emprestado, né? Quando o texto diz que nós vamos prestar conta a ele de tudo, então eu entendo que é tudo emprestado. Dom, talento, emprestado. Tá aqui e por enquanto é meu, mas quando ele recolher, vai ser prestado conta. É verdade. E quando nós entendemos que é emprestado, nós ficamos até temerosos. Eu vou pregar o quê? Mas o Senhor que emprestou a ele, É o que empresta ao Senhor. também me empresta também, Senhor. E agora Só tem isso aí, vai emprestar até mais tem coisa mais aí. coisa, tem mais coisa. E o Senhor age de misericórdia, mas acontece, e é estreito. A fonte é Ô, Jesus. grande, né? E a gente pensa que já chegou. Rapaz, eu já vi tudo desse texto, eu já vi tudo. E quando nós abrimos a boca e falamos, Senhor, agora não sou mais eu. Aqui só é a matéria, quem tem que falar é o Senhor. A gente vê que a fonte é inesgotável, que sai coisas que a gente menos, na nossa mente humana mesmo, não conseguimos processar. Mas Deus é misericordioso em todo o tempo e vai nos dando graça, né? Não é verdade. Já teve alguma vez de o senhor passar a semana inteira lendo a Bíblia e a mensagem não chegar, só chegar lá na hora de dizer assim, vamos escolher as ofertas que daqui a pouco vamos passar para o irmão pregador. Oh, meu Deus. E aí Deus dizer, agora toma a mensagem. Já passou por isso? Já. Eu passei uma semana toda, eu ia pregar na sexta, o convite chegou para mim 2 semanas antes, mas eu estava idealizando uma mensagem, eu falei, vai ser essa, vai ser essa. Eu falei, Jesus, é essa, e nada da resposta chegar. E eu crente que ia ser aquela, porque eu tinha estudado, eu tinha habilidade naquele texto, porque a habilidade em alguns textos nos ajuda na pregação. Eu tenho habilidade nesse texto e eu vou pregar, vai ser essa, Senhor. Quando chegou no momento, antes do momento da oferta, na última oportunidade, Jesus, não é essa. E agora? Eu preparei uma mensagem no Antigo Testamento, Jesus falou, vai pro Novo. Peguei e comecei a ler ligeiro para relembrar aquilo que eu já tinha lido, porque assim, Jesus não vai pegar e te dar uma mensagem que você nunca leu. É verdade. Jesus não vai fazer isso, uma coisa que você nunca estudou, Não. Ele vai lembrar na hora, olha, você já estudou sobre isso. É importante a pessoa em tempos, quando tiver um tempo vago, se preocupar em estudar, em procurar, em buscar. E Deus me trouxe uma pregação que eu tinha montado há muito tempo. E eu só fui ler para relembrar os tópicos para eu não me perder, né? Eu falei, mas vou ler, vou aqui. E foi na hora. Então, é necessário ter a preparação, né? Se preparar. Deus nunca vai nos colocar em alguns lugares sem que nós estivermos preparados para isso. Verdade. Eu costumo dizer que nem todos vão ser profetas de palácio. Estava Ezequiel e Daniel na Babilônia, os dois. Um era profeta das margens do rio e outro era profeta dentro do palácio. Não, mas é nítido. Paulo pregava mais para e Pedro pregava mais para. Então, nem todos serão profetas de palácio, né? Então, é necessário nós aprendemos a nos preparar antes. Estudar. Quem sabe Deus quer mudar uma mensagem na hora aí e falar, vá lá para João, capítulo de número 4. Aí você nunca estudou, nunca leu, nunca se preparou, e aí fica complicado.
E nosso Deus é Deus de coisas novas, né? Novas, com certeza. Já teve alguma vez que você tá pregando em qualquer lugar e você dizer assim, rapaz, hoje não saiu nada não. Hoje, sabe aquela... Você sai dali esgotado de um jeito assim, você pensa, Deus não teve nesse negócio não. Meu Deus, o que foi que houve? Ninguém recebeu nada. Não ouvia-se um glória a Deus, eu tava seco. O que foi que eu vim fazer aqui, Senhor? O que foi, Senhor? Não surgiu nada, aquela nuvem estranha. Já passou por isso? Já acontece. Acontece porque nós temos que entender isso, né? Tem as pessoas que falam assim, costumam falar onde Jesus está, alguma coisa acontece. E nem sempre. É verdade. Concordo. Nem sempre onde Jesus está, alguma coisa vai acontecer ou da forma que nós esperamos que venha acontecer. Às vezes, nós ficamos eufóricos com relação a milagres, por intermédio da palavra, Deus descer, Deus fazer. E às vezes Deus está fazendo, mas a gente não... Já teve vezes de eu sair e falar, rapaz, eu tô frustrado desse dia. Não fui eu que preguei, não. Assim mesmo. Não fui eu que preguei, não. E uma pessoa que estava me acompanhando falou, rapaz, eu te desconheci, aí não foi você pregando. Foi que houve. O que foi que houve com você? Eu falei, meu Deus, o que foi que houve? E também tem aquela, né, que às vezes o próprio Deus, eu acredito nisso, tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito que tem dias que o próprio Deus terra os céus. Tem dias que o próprio Deus terra os céus. Quando pessoas colocam a glória totalmente em homem, Deus... É verdade. E nesse dia, as pessoas que me chamaram para pregar fizeram uma repercussão em relação a eu voltar no lugar. Quem vai estar aqui Taiwan vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. E eu lembro que até carro de som botaram, anunciando. E eu me preparei, eu estudei, me santifiquei, fui debaixo da ordenança de Deus. Mas a igreja estava cheia. No momento do louvor, ninguém adorava. No momento da oração, ninguém se ligava. Esperando só de quem fosse levar a palavra. Quando eu peguei o microfone, introdução que eu ia fazer, eu falei, cadê a introdução? Não sei nem como é que eu vou introduzir essa palavra, eu não sei. Que dia é hoje, gente? Hoje eu tô aqui, eu tava... E aconteceu, e Deus cerrou os céus, por conta, creio eu, também por conta da expectativa, porque as pessoas colocam expectativa tanto no homem e esquecem que quem faz é Deus. Deus não divide sua glória. Né? Não, Deus não divide a glória, e Deus também conhece. Deus conhece o coração do homem, e a igreja cheia esperando. É tanto que a oração foi uma oração fervorosa, quando fui entregar para o pregador aquela oração de guerra, que eu fiquei, meu Deus. Ateou fogo e disse, agora se vou. Agora é você. E eu falei, Jesus, e os céus se fechou. E eu falei, rapaz, nem parece que é eu, Senhor. O que foi que aconteceu? E ainda para acabar de me dar um choque de realidade, a pessoa que estava comigo falou, rapaz, nem parecia ser você. O que aconteceu? Eu falei, não, fique calado. Não precisa falar. Eu já percebi, não precisa falar. Mas também tem dias que Deus age de misericórdia, benevolência. Tem dias que eu falo, rapaz, era eu mesmo, Senhor. Surpreende, né? Era eu mesmo. Era para ser gravado. Tem dias que era para ser gravado, mas Deus sabe todas as coisas, prova o Senhor todas as coisas. A gente conversava em off que às vezes a gente coloca uma pregação lá antiga, daí você diz, meu Deus, por que não me tiraram de cima desse culto? Aí eu pregando, eu falei assim, deixaram eu pregar isso aqui. E a gente vai amadurecendo, né? Acontece. Né? Quando a gente vai adquirindo experiência com Deus, e também tempo de ministério ajuda. Tem pessoas que falam que tempo não voga, mas tempo voga. E a gente nós vamos aprendendo muita coisa. E tem coisas erros que todo pregador comete. Não há esse que esteja começando a pregar, até mesmo pessoas que já é veterano na pregação. Tem vezes que comete erros que eu falo, rapaz, às vezes na hora a gente já percebe, rapaz, eu cometi esse erro aqui, mas continua pregando, né? E Deus vai trabalhando, mas acontece muito. E já chegou vezes de eu ver trecho de pregação, rapaz, eu falei, por que, Senhor? Não entendi porque eu falei isso. Não foi. Tinha nada a ver com a história. Com a história, porque não. E a gente vai amadurecendo. E é necessário ter os erros. Eu lembro que eu fui pregar
no ministério que nós fazemos parte. E eu pregando, terminei de pregar, o pastor me deu um papelzinho e esse papelzinho tinha uns 5 erros. Inclusive erro de português, de vocabulário mesmo falando. Eu falei, rapaz, 5 erros. Eu falei isso, você falou isso. E eu tinha vício de linguagem. Sim. Um né, um glória a Deus excessivo. Sim. Eu falei, rapaz, eu perdi até o foco do que eu glorificava mais do que a pessoa que estava ouvindo a mensagem. Eu glorificava mais. Eu falei, agora não é hora de eu ficar glorificando assim, não. Agora é hora. E quando ele me deu esse papel, rapaz, eu falei, eu vou melhorar. Vou melhorar nisso. Porque eu não... Uma crítica construtiva, eu não tenho como ofensa. Se fala, rapaz, você errou nisso, dentro da palavra, isso, dentro da pregação, isso. E eu falo, rapaz, eu vou melhorar nisso, eu preciso me atentar. E ele mandou ele me deu esse papelzinho com alguns erros, e eu não levei pro pessoal. Eu falei, rapaz, eu vou melhorar. 2 meses depois, eu tava na escala para pregar de novo. E eu também já fui com todo o gás. Eu falei, esses erros. Vício de linguagem já não tinha mais, porque eu me policiava até no conversar com as pessoas. Eu não, vou cortar isso. E quando eu peguei o microfone, ministrei a palavra, até hoje tem pessoas que falam dessa palavra lá na igreja. Vira e mexe, alguém lembra desse dia, dessa pregação. E eu falei, não, Senhor, nunca mais. Sempre acontece erros, né? Por exemplo, eu tô aqui com um box de Machado de Assis, Sim. Literatura brasileira, e a obra completa dele. Nos primeiros livros, se você ler os últimos livros, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma linguagem tão rebuscada. Mas se você ler o primeiro, por exemplo, Ressurreição, você diz, não foi a mesma pessoa que escreveu. Parece uma criança mimada escrevendo um negócio. Que melancolia é essa? É que você vai ver o outro, quer dizer, todo mundo amadurece. Você vê os erros do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo no começo erra tanto. Muito. Tem uma vez que ele arruma uma briga, né, com os discípulos. Ele diz, olha, não me traga esse cara mais aqui não. Tu fica quieto na sua aí, que eu vou sozinho. Mas na outra viagem ele já entende que é necessário que aquela pessoa esteja ali. Porque nem todo mundo erra para sempre. Por exemplo, um burro, você não vai viver a vida toda batendo no burro. Ele precisa carregar a carga dele. E tanto você bate, tira ele do foco. Então você tem que ajudar. A pessoa que aprende apanhando, é como Salomão disse, uns aprendem olhando os erros dos outros, outros só aprendem apanhando. Então se a pessoa não consegue observar os erros dos outros, você dá uma pancada. Mas você não pode ficar espancando aquela pessoa. E Paulo já gostava de bater. Mas na segunda carta, a Coríntios, ele já vem mais devagar. Ainda bem que você usou de sabedoria, aquela coisa. E quem não erra, né? Quem dá aquele vacilo, você diz, meu Deus, ainda bem que não foi gravado. E às vezes as pessoas nem entenderam o que você quis dizer, né? E não deixar aquilo levar também pro lado emocional. Se abater, não vou pregar mais não, que eu erro muito, eu falho muito. Já teve alguma vez que você pensou em dizer, olha, hoje eu não vou pregar mais não, vou me sentar aqui. Não vou nem me sentar, eu vou me deitar logo aí. Acontece, já chegou vezes de eu terminar de pregar e falar, rapaz, esse negócio não é pra mim. Já chegou vezes. E as pessoas que foi comigo no dia falaram, rapaz, você tá falando... Por que você tá falando isso, rapaz? Eu falei, não, esse negócio não é pra mim. E nosso mal é querer nos comparar com os outros. É verdade. Eu falei, não, mas tem pessoas que pregam assim, tem pessoas que falam assim, rapaz, onde foi que essa pessoa tirou isso? Esse negócio não é pra mim, mas cada um Deus tem algo. Não tem jeito. A cada um Deus dá algo, a cada um Deus dá uma interpretação, a cada um Deus dá uma forma de fazer, de falar. E já chegou vezes sim, eu falei, rapaz, meu chamado não é esse não, eu vou tentar cantar aqui, eu vou tentar tocar algum instrumento, porque piorou. Aí eu falei, não, eu vou voltar a pregar mesmo, porque... Mas essa dúvida, esse questionamento não é algo que acontece, não pode ficar o tempo todo se questionando. Isso não é pra mim, isso não é pra mim. É no início. No início todo mundo se questiona. Mas será que foi Deus mesmo que me chamou pra isso? Deus vai confirmando por intermédio da palavra, ele usando pessoas, mas será? Porque o será sempre fica, né? Tem Rapaz, será que é eu mesmo que eu... Rapaz.
E acontece, quando Deus vai elevando o nível e nos fazendo chegar em alguns lugares, a gente fica falando, Senhor, a gente vê, rapaz. E lá atrás eu pensava que esse negócio não era pra mim, ia dar certo. E onde eu tô chegando agora? E acontece muito. Já teve alguma vez que você tá pregando e acontecer assim algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que é inexplicado, por exemplo, um milagre aconteceu, alguma coisa assim? Rapaz, Ou já presenciou ali? eu já presenciei o maior milagre, que é o que eu já presenciei muito, é conversão de almas, né? Eu atribuo a redenção de uma alma bem mais importante do que uma cura divina. Não que não seja importante a cura, mas eu acho que uma redenção de uma alma é bem mais, para mim, é bem mais importante. Quando eu prego e eu não consigo, aos meus olhos, atingir o alvo, que não é você. Vou te ganhar para Jesus hoje. Aí eu falo, rapaz, faltou o quê? É isso mesmo. Faltou o quê? Eu preguei recentemente e a glória de Deus foi tão forte que o povo chorava, uns pulavam, sapateava e tudo. Mas pra mim tava faltando uma coisa. Ainda faltava uma coisa. Eu lembro que Deus falou, me usou pra uma pessoa que estava lá e tudo. Deus trabalhou de uma forma linda, mas na hora... E aí? Não quero. Ela chorou tanto, eu fiquei questionando, Senhor, ela chorou tanto, ela sentiu tanto de Deus, e aí, na hora, não foi. E pra mim o milagre não aconteceu. É verdade. Porque Deus falou, Deus mostrou, Deus revelou, Deus tocou, Deus tocou nas emoções, mas E a conversa? é a convenção, e aí? Foi tipo Jonas, né? Sim, e aí, Senhor? Jonas prega e Jonas espera que Deus cumpra a palavra ao pregador. Isso. E não a palavra ao povo. Ao povo. Só que o compromisso de Deus não é com o pregador. É com o povo, que o pregador já é salvo, né? E a pessoa tem que entender isso, ó. Porque nós, de uma pregação, o foco maior de uma pregação não é trazer um movimento. Um movimento que eu estou falando é um movimento físico, alguém chorando, alguém pulando, alguém... não, é trazer um movimento espiritual a ponto de alguém se render a Cristo. Eu acho que a finalidade do Evangelho é a redenção de almas, é salvação, é cura, libertação e trazer as pessoas para o reino, para o centro da vontade de Deus. E quando nós pregadores, né, não temos isso em mente, pensamos que maior milagre é coxo, paralítico, cego, e não é. Não é. Eu lembro que quando Jesus fazia um milagre, teve pessoas que ele direcionou a palavra, vai, a tua fé te salvou. O milagre aconteceu, mas Jesus não estava preocupado só com o corpo físico, não. Jesus estava preocupado com a salvação, vai, a tua fé te salvou. E isso tem sido um pouco banalizado. Esses dias alguém me perguntou assim, por que é que Deus diz aos discípulos que se eles crerem, eles verão os milagres acontecerem, falarão em línguas, porão e os enfermos serão curados e tal. Mas nós não temos visto acontecer. Essa pergunta é difícil. E ainda me questionou mais. Mas se tudo depende da vontade de Deus, por que ele manda orar, mesmo sabendo que não adianta nada eu orar se não for da vontade dele? Aí o questionamento que eu lancei para a pessoa é o seguinte: a quem ele disse isso? Não foi a Noel, foi aos 12. No meio dos 12 não era 12, era só 11. No meio dos 11 ainda tinha um que era o traidor. Sim. E ele vai falando alguns no final. Quem são aqueles que realmente continuam fazendo milagres? Pedro e Paulo. Só. Pedro, que é o último dos 12, que foi o segundo a ser convertido, André primeiro, depois. E Paulo, que é encontrado depois. Eu digo, sim, e os 10? Cadê? Você não vai dizer que Bartolomeu curava. É verdade. Quer dizer, a questão não é o sinal seguir aos que crerem. É que nem todos estão dispostos a viver para isso.
Não é que eu vou levantar minha mão aqui e essa xícara vai sair andando. Eu disse, sim, que anos de consagrações eu tenho para isso? A preparação espiritual. Porque Jesus disse que a casta de demônios só sai com jejum e oração. E a maioria das enfermidades são trazidas pelos demônios. Aí tem outro agravante. O Espírito Santo não é Jesus. É Deus, mas trabalhando de outra forma. Sim. O Espírito Santo vem para trabalhar por dentro. Diferente de João, que explica que Jesus veio trabalhar por fora. E habitou no meio. Deus trabalha em cima, e Jesus habita no meio do povo, e o Espírito trabalha dentro. Aí, como é que Jesus vai curar um corpo que não quer o Espírito dele dentro? Qual o objetivo de alguém que não tem o Espírito sair andando? É aquele monte de ossos secos que se levantou e se tornou em pé, mas não tinha Espírito. De que adianta um exército desse? Então, o senhor está bem nessa posição aí. Continue assim, Deus lhe abençoe de graça. Que a posição é essa mesmo. Não adianta um monte de gente aí, The Walking Dead, né? Mortos que caminham. Não buscam Deus, não querem Deus, mas querem os atributos de Deus, né? Querem os acréscimos. E a estes Jesus diz, né? Não busque somente o pão que perece, né? Lembra quando ele faz o milagre? No outro dia as pessoas vão procurar, mas não Jesus, o pão. O pão. E Jesus diz, olha, hoje não tem pão não. Vocês quiserem palavra, cadê que o povo ficou? Não ficou, né? Outra questão que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte. Referente às amizades, já teve que se desatar de alguém? Dizer assim, olha, Abraão e Ló aqui. Tchau. Já teve. Tem. Quando nós temos um chamado da parte de Deus, é inevitável. Nós temos que ser selecionados e separados. E isso, eu não estou falando que a pessoa não vai ter amizades, não. Mas tem amizades que levam para baixo. Já foi falado bem aqui de Abraão e Ló. Teve também Noemi e Orfa. Teve que se separar. Sim. Teve que separar. Tem pessoas que não cabem, não vai, não está no mesmo propósito, não está alinhado, e se permanecer só dá contenda e confusão. É verdade. Tem pessoas que se permanecer no mesmo ambiente, convivendo da mesma forma, só dá contenda e confusão. Então é necessário se afastar, porque ministério da parte de Deus é necessário ter o posicionamento e entender que é ser preservado, um eclésia, né? Um tirados para fora, um remanescente, como o senhor até pregou, tem que se afastar de algumas pessoas, de alguns meios, de alguns ambientes, né? Um ambiente que não glorifica o nome de Jesus, que não glorifica. Eu vou estar num ambiente, sendo o porta-voz de Jesus na terra, eu vou estar num ambiente que não glorifica o nome dele, vou andar com pessoas que não glorificam o nome dele. Não tem nem lógica, né? É verdade. É necessário se separar. E o ser separado não é algo fácil, porque o ser separado nos causa dor, tristeza, muitas vezes a sensação de abandono. Mas quando nós nos separamos do homem, nós se aproximamos de Deus. Observe, quando Elias, foi até o senhor que pregou, vou até pegar a pregação, Elias se afasta no meio daquele povo, peregrina no deserto, vai até o monte, distante dos homens, mas perto de Deus. Jesus, no Getsemane, né, o texto diz que ele deixa os discípulos em um determinado lugar e ele se afasta, distante dos homens e próximo de Deus. E todas as vezes que nós temos a noção que é melhor estar mais perto de Deus, nós vamos se distanciar dos homens. Verdade. Nós só vamos se aproximar dos homens com propósito. É verdade. Se for para resgatar e trazer para perto de Deus também. Se não, sai fora. Quanto mais se aproxima de Deus, mais a gente percebe, não é para mim. Não tem o mesmo pensamento, não pensa da mesma forma, não tem a mesma visão. E todas as vezes, né, que
Jesus descia para estar com a multidão apertava Jesus resgatava alguém, depois se recolhia também. Não, vamos ficar mais perto do Pai. Não é verdade. Temos que ter essa maturidade aí. E Jesus, ele dizia o seguinte, que a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos. Alguém viu ele sentado com publicanos e pecadores. E aí? E aí as pessoas diziam assim, mas ele senta com publicanos e pecadores? Aí Jesus disse, bom, quem vai a quem? O médico vai na casa dos doentes? Ou os doentes vão até o médico? Porque ali não é Jesus que foi atrás do povo. Ele sentava e o povo vinha. Quer dizer, não é que Jesus era amigo do povo, o povo era amigo de Jesus. Jesus nunca precisou mudar de ambiente. É verdade. Nem precisou mudar de lugar nenhum. Onde ele chegava, ele era Jesus. E as pessoas eram atraídas por Jesus. Então é diferente de hoje. Hoje eu vejo pessoas querendo agradar o mundo. Olha, eu perdi minha amizade. Para ser conhecido, para ser amado, aplaudido. Pessoas que não têm um comportamento, mas para se enquadrar, para estar abraçado por todos. Não, eu vou me comportar assim, eu vou andar assim, eu vou ter essa linha de raciocínio, porque todos têm, e eu não quero estar sozinho em um mundo que todos têm o mesmo raciocínio. E o evangelho não é isso. Não é não? Não é. Renúncia, né? É renúncia. É tirados do curso do evangelho, do mundo, do sistema do mundo, do pensamento, do que o mundo prega. E isso tem sido um problema nos nossos dias. A moda dentro das igrejas. Uma moda. E pessoas, para não se sentir excluídos ou se sentir diferente de todos, né, o patinho feio da história, não, eu vou seguir o que a maioria está seguindo. E aí esse negócio de seguir A maioria foi assim que Corá, Datã e Abirão levou um monte de gente. vai na influência. Se alguém falar, é todo mundo de preto, eu vou ter que estar de preto, porque eu não quero botar minhas vestes brancas Assim. para não ser diferente de todo mundo. É pessoas que querem abrir mão de propósitos, abrir mão de posicionamento, abrir mão daquilo que Deus tem, né, de caráter cristão, só para estar abraçado por todos. E isso tem sido um problema. Pessoas que Deus dá uma palavra, trazendo já para o chamado, e a pessoa fala, não, eu não vou pregar essa palavra porque eu tenho que ser abraçado por todos. É verdade. Eu não vou falar isso porque eu tenho que ser abraçado por todos. Deus mostra algo, Deus fala algo no meio de uma pregação. Eu falei, não, eu não vou falar isso. Porque eu não vou ser abraçado por todos. Perder a amizade. Vou perder a amizade do pastor que me convidou. Entendeu? E isso tem sido um problema. Pessoas que querem ser abraçados por todos. E quem é abraçado por todo mundo nunca é abraçado por Deus. Se tem um consolo em todo mundo, para quem tem um consolo de Deus? Isso é tremendo, Não precisa Não mais. precisa do consolo de Deus, se tá todo mundo consolando. Eu voltando para Marta e Maria em Lázaro, na morte de Lázaro, o texto diz que enquanto Jesus chegava, Marta foi de encontro a Jesus, Maria fica dentro de casa, chora os fariseus consolando Maria, porque ali agora, na cena, o centro das atenções não é Jesus. Jesus está chegando, o povo nem sabe, nem percebe que Jesus está chegando. Não é Lázaro que está no sepulcro, não. É Maria que está em casa chorando. Né? E Maria fica na zona de conforto, chorando. Para ser abraçado por todo mundo. O texto diz que os fariseus estavam na casa onde Maria estava. Consolando, abraçando, dando palavras de motivação, querendo ser abraçado. E isso é um problema nos nossos dias, que pessoas começam a se vitimizar da situação, da situação que está vivendo só para ser abraçado. Não, preciso ser abraçado. Jesus está chegando, Jesus está no cenário praticamente e as pessoas não conseguem perceber, porque quer ser abraçado por homens. E aí, para chegar até Jesus, vão seguir Maria, né? Vão seguir. E se Maria fosse pro sepulcro? E aí? Quer dizer, a vida tá aqui e a morte tá ali. Por causa de Maria, eles poderiam ir pra morte. E ficar no mesmo cenário, se conformar com o cenário de morte. Não, vou chorar aqui. Até as lágrimas secadas de Maria, eles vão estar ali. Mas o texto diz, e o mestre
que Marta vai até Maria e fala, olha, o mestre te chama. Aí, você é abraçado pelos fariseus que estão dentro da casa ou quer ser abraçado pelo mestre que te chama? E agora? E aí? Vai escolher o quê? Vai escolher o quê? Qual é melhor, abraçado pelo mestre ou pelos fariseus? E esse tem sido o dilema de muitos de nós. Queremos ser abraçados por fariseu, consolado por fariseu, e o mestre chamando, não. Venha, esteja perto, esteja perto, esteja perto. Esteja mais perto de mim, nós queremos ficar com os fariseus. Com os fariseus. Porque o fariseu é a quantidade. A maioria quer ficar no meio ali, ó. E Jesus nos chama, né? Não, venha. Fariseus tem sempre aquele papinho bonito, né? Sempre. Você não pode sofrer, você é o cara. Ministério, por que está chorando tanto? Ministério não é isso. Acidente? Nunca mais eu ia lá. Oxe, tá carregado, viu? Tá difícil o negócio aí. É direito. Uma vez me falaram o seguinte, mas se Deus é Deus, por que é que ele permite tanta maldade? Pergunta difícil. Aí a resposta foi essa. Se você é tão bom, por que você peca tanto? Pronto. Porque, porque assim, você quer me dizer que tudo que você faz foi Deus que lhe permitiu. Olha. Assinou embaixo, faça, quer dizer, joga a desculpa em Deus. Verdade. Outro dia eu estava dando uma aula e eu citei para os irmãos o seguinte, o texto em que o gadareno é visitado por Deus, né, por Jesus, e o demônio que havia nele é expulso. Aí Jesus pergunta o nome do infeliz, aí o infeliz diz que era legião, que eram muitos, né? Sim. Jesus expulsa os demônios e aparentemente obedecendo um pedido dos demônios. Olha, não nos mande para o abismo agora, mas nos mande pastar com aqueles porcos. Eu digo sim, porco tem alma? Não tem alma. Quando o corpo do porco se desfizer no despenhadeiro, eles vão para onde? Direto para o abismo. Jesus nunca vai concordar com o demônio. Ele vai entrar no corpo dos porcos, mas o corpo vai se desfazer. Eles vão para onde agora? Vão ter que ir para o abismo, vão ser presos em cadeias eternas. Mas quem ficou livre? O homem. E o homem ficou assentado, vestido, aos pés de Jesus e em sã consciência. Aí foram até o homem, né? Para ver que negócio era aquele. Em vez de abraçar Jesus, expulsaram Jesus. Quer dizer, eles preferem viver com os porcos do que com Jesus. Preferem que os demônios atormentem a região, mas não querem tomar prejuízo dos porcos. Quer dizer, mais vale ser amigo de porcos do que amigo de Jesus. Agora tu imagina, o homem está ajoelhado, o gadareno, cheio de demônio, ajoelhado a primeira vez, olhando para Jesus e dizendo, não nos atormente. Imagina essa cena hoje, Jesus aqui na estrada, um cara nu na frente dele, dizendo, não faça isso comigo. Quer dizer, ele ainda se passa por vítima. Então esse vitimismo aí, isso é doutrina de demônio. Esse negócio de a pessoa, não senhor, o senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. Como? Eu não te fiz assim. Né? Por exemplo, eu faço essa xícara aqui, porque eu quero que ela seja assim. Se ela tivesse a possibilidade de quebrar, como é que ele ia vir reclamar comigo? Não, eu caí, foi culpa sua, que você me botou em cima da mesa, eu andei e caí. Então não era para eu ter feito? Então você vê que as pessoas hoje elas estão se vitimizando muito e achando que essa conversa cola com Jesus. E não cola com Jesus. O texto que você citou aí, Marta diz assim, já cheira mal. Aí Jesus diz, eu não quero nem saber, remova a pedra. Remova a pedra. E depois de remover a pedra, ela ainda vai ter que se aproximar de quem cheira mal e desatar. E aí? Não cheirava mal? E por que agora vai ter que desatar? Desata e deixa ele embora. Bom, cheira mal do ponto de vista de quem? Às vezes a pessoa critica alguém e é justamente do lado daquela pessoa que Jesus vai nos colocar para ver se a gente vai ajudar ou vai dizer que cheira mal, né? Ou cheira mal. Pois é, então, irmão Thales, estamos já chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, qual o conselho que você dá para aqueles que estão começando agora, que lhe veem como referência? Você é novo, você tem quantos anos? Tem 20 quantos? 22. 22 anos, novo. Tá vendo, José? 20. É mais novo que você.
E o Zé tem 40. Então, eu tenho 10 anos mais... Sou 11 anos mais velho que você. Né? Muito tempo. Tenho 33 já. Jesus. Mas fiquei 21 no mundo, então... Tá. Então, eu vejo o seguinte. Muitos jovens hoje, eles olham pra nós e... Poxa, eu quero ser igual o Otário, eu quero ser igual Noé, eu quero ser igual Kelvin, igual Marlon, né? Não, eu queria ser um pastor como José Antônio, eu queria ser um evangelista como Emílio. Quer dizer, cada um tem um chamado e os jovens vão olhando e dizendo, eu quero ser assim. Bom, mas foi fácil até aqui? Não. O que é que o senhor pode dizer para essa geração que está crescendo agora? Olha, eu quero ser pregador, irmão Otário, me dê um conselho. Oh, Jesus. Primeiro eu vou falar sobre referência. É um peso em relação a isso. Porque dentro do bairro, volta e meia tem alguém que manda mensagem pra mim e fala, rapaz. E eu falo, Jesus, rapaz, eu quero ser assim. Eu tenho um rapaz mesmo que fala, rapaz, um dia eu quero superar você. Eu falei, rapaz, como isso? Qual é essa aí? Aí fala, não, você, outro jovem, bem, você é uma referência pro bairro. Você e Kelvin, citou eu e Kelvin, em relação à idade, é referência pro bairro. Eu falei, Jesus. E é um peso. Mas para quem tá começando agora, o conselho que eu dou eu dou 2. Olhando para aquela câmera aí, dê um conselho para ele. 2 não, 3. Primeiro, o conselho que o próprio Salomão falou, né? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é buscar a face do Senhor, no segundo conselho, buscar. Se dedicar, se doar, se entregar, porque quem mais tem é quem mais busca. Não tem pra onde correr. Quer ter, busque. Porque eu costumo a falar e a lembrar também que enquanto muitas pessoas estavam dormindo, eu e minha mãe estavam 4 horas da manhã no monte, fazendo campanha. 4 horas da madrugada no monte, fazendo campanha. Ou segunda e sábado, saia da minha casa pro Monte do Jorro. Campanha de madrugada de oração e de leitura da palavra. Falando, Jesus, eu não sei. Me ensina porque eu não sei. Jesus me ensina que eu não sei. Então, quer ter? Busque. Porque é uma geração que quer chegar, mas não quer se preparar, ou não quer sofrer, ou renunciar, ou se esforçar da forma que as pessoas que eles admiram se esforçou. Então, quer ter algo de Deus? Busque. Terceiro conselho é aprender que quem faz é Deus. Entender que é tudo para Ele. E eu tenho essa preocupação comigo. De todas as vezes que eu pregar, eu ter na minha mente, Senhor, não é por conta de mim. É tudo para o Senhor. Se nós tememos ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, buscarmos e dedicarmos em oração, em entrega, para termos de Deus. Porque eu não posso passar o que eu não tenho. É verdade. Se alguém me chama para pregar é porque reconhece que eu tenho alguma coisa. Se alguém chama Noel, é porque reconhece que tem alguma coisa. O povo também sabe. Reconhece, tem alguma coisa ali que eu tenho que... E para ter, tem que buscar. E o outro é reconhecer, porque quando nós tememos ao Senhor, nós buscamos e o Senhor faz. Mas a glória é sempre dele. Então, eu dou esses 3 conselhos. Busque, reconheça que a glória é do Senhor e o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Maravilha. Hoje nós congregamos, né, no mesmo ministério, juntos. E o que nós percebemos é que o nosso pastor, ele tem sempre a preocupação, né, com nós que saímos para pregar e tal. Qual o conselho que você dá para esses jovens referente ao seu pastor? Porque tem alguns jovens que eles acham que é itinerante,
é a pessoa viajar o mundo inteiro com a mala na mão e não congregar, não tem culto de doutrina, não tem EBD. É necessário ter uma preocupação. Porque se eu tirar uma água de um vaso, só tirar, uma hora o vaso fica seco. A importância de congregar para quem tem uma vida ministerial ativa, que exerce o ministério da parte de Deus, é fundamental. Porque é ali que eu estou repondo. Estou sendo nutrido através de alguém, através do pastor, através de uma palavra. Em relação à obediência, a obediência é tudo. Princípio de honra também é obediência, né? Obedecer aos líderes. E todas as vezes que eu saio para ministrar, chega o mês de setembro, eu dou o cronograma todo, mando pro pastor da igreja. Vou estar tal dia em um lugar, tal dia em outro, tal dia em outro, tal dia. Mas eu tenho comigo, um dia eu vou ter que dar no meu ministério. E eu vou ter que ser preenchido. Ser preenchido. Eu preguei num tema que o Senhor me deu, que foi: fica abrigado. Fica abrigado. Porque não tem como eu exercer um ministério sem que eu tenha uma casa para me abrigar, ficar protegido, me dar sustento, me dar pão, me dar água. Os soldados de Josué, os espias, quando vai para o território de... Esqueci agora o nome da cidade. De Jericó, território de Jericó. Eles ficam na casa de Raabe. E Raabe abriga eles. E o texto diz que enquanto os soldados procuravam eles estavam em cima, na parte de cima, abrigados. Tremendo, rapaz. Estavam abrigados, estavam protegidos. Eles estavam exercendo um ministério? Estavam exercendo uma chamada, um ofício? Estava ali como espia para conquistar território. Mas até os melhores espias, os melhores guerreiros têm que ter um momento de se abrigar e ser nutrido. Obediência ao pastor, à liderança, né? Itinerância também é obedecer aos seus líderes, né? Porque não adianta eu ser um homem de Deus numa congregação que eu vou ministrar e não ser um homem de Deus dentro da minha casa. Então tem que ser tudo bem balanceado. Eu prego, mas tô na igreja. Vai ter que ter um dia na semana que eu vou ter que tá lá. Vai ser um que me dá sustento, suporte. Maravilha. Tem outra questão também do jovem que eu acho muito importante, é a questão do namoro, né? Sim. A pessoa se aliançar a alguém antes de sair exercendo por aí essa chamada, eu acho muito importante, porque ele já bloqueia uma parte, né? Uma parte. O coração dele já tá blindado, né? Não vai ser levado por qualquer vento, né? De doutrina. E eu lembro que quando eu comecei a namorar, as pessoas falavam muito: rapaz, mas aí você vai se privar, você tem que sair para pregar, você arrumar alguém. Aí, que obra de engano. Arrumar alguém, quer dizer, parece que são copos descartáveis que a gente sai colocando o coração em qualquer lugar. E eu vejo que o senhor hoje namora, né? Sim. É um noivo, né? Espiritualmente falando. E muito em breve vai estar casado, vai ter sua família. Então, esse é o princípio correto, né, do pregador. Estar balanceando a vida carnal com a vida espiritual. E tem todo aquele transtorno, né, que os jovens antigamente era fácil. Sim. Eles namoravam, mas não precisavam trabalhar, não precisavam estudar. Era tranquilo, né? Eu tenho que fazer tudo, namorar, ter um tempo, né, com a minha namorada, pregar, fazer curso, que ainda faço curso, e trabalhar, e ainda, né, a obra de Deus, fora as coisas que aparecem que a gente tem que resolver. Mas temos que ter um tempo para tudo, um tempo para tudo. E também tem uma importância de se aliançar com pessoas que estão no mesmo propósito. Porque senão, tem que ter essa maturidade de perguntar a Deus. E ultimamente, nós deixamos de perguntar a Deus coisas extremas da nossa vida, quanto mais coisas simples. E um relacionamento eu já acho uma coisa extrema. É necessário consultar a Deus. E aí, Senhor? Quem é?
como é? O ministério é esse, o meu ministério é esse. Será que eu tenho que me aliançar com quem? Como é que vai se funcionar? Quem é? A pessoa tem que estar no meu propósito, na minha visão, é reino. Se estiver disposto a encarar o reino comigo, então tem que ter essa preocupação. E as pessoas têm se levado muito pela aparência. É verdade. E não pelo que Deus realmente quer. E eu lembro que eu mesmo, para assumir relacionamento, eu passei muito tempo orando, só quem sabia era eu, a minha namorada e o pastor da igreja. Acho que nem minha mãe sabia, a gente passou um tempo orando, aí chegava na igreja como se nada tivesse acontecido, um sentava no lado do outro. Depois de um tempo, né, que Deus deu o aval, que tá sendo difícil agora. Acontecer isso, de alguém esperar Deus falar, é isso. E é necessário nós aprendermos a não pular etapas. Não pular etapas. E tudo é no tempo de Deus. Não, se Deus falou que vai ser assim, vai ser nesse tempo. Direcionado, né? Ser direcionado por Deus. Eu lembro que uma vez eu preguei uma mensagem sobre Absalão, né? Sim. Ele é destinado ao trono, mas ele não é sozinho, tem alguns irmãos, só que ele quer pular a etapa. E aí ele olha pro pai e diz: pai, a partir de hoje eu sou rei. E aí o pai diz: como é? Ele arrumei 2 sacerdotes aí que me apoiam e vou botar na jumenta e vou ser rei. Ele tá certo, faça como seu coração lhe manda. Só que tá tendo uma guerra. E o próprio filho se levanta contra o pai. E na mesma jumenta que ele montou para ser consagrado rei, no meio da guerra a jumenta disparou. Vai confiar na jumenta? Não. Jamais. A jumenta disparou e ele ficou enganchado no meio dos cavalos, no meio dos cavalhais. Sim. Enganchou o pescoço. A jumenta passou e eu não sei como a jumenta passou. A jumenta passou e ele ficou entalado. E os soldados de Davi disseram: onde está ali o futuro rei de Israel? Quer dizer, o cara tinha um trono e agora tá morto. Nem pra casa ele vai poder voltar. Nem morrer ele podia, porque os soldados, ninguém era doido de matar o filho do rei. E chega um e diz assim: olha, o menino Absalão tá lá pendurado lá. E Jeú pergunta: por que não matou ele? Não, porque quem sou eu pra matar? Quer dizer, o cara preferiu morrer do que matar aquele que poderia ser o futuro rei de Israel. Então, por acreditar mais na jumenta, né? Não, eu sou o cara, eu posso. Depois a gente vê isso, né? Se atropela, se aliança com pessoas que não têm o mesmo propósito, como você falou, e fica assim: não, depois a gente vê. A gente vai namorar, depois a gente fala o pastor. A gente fala o pastor. A primeira a gente inicia um relacionamento, aí eu vejo se tá na mesma ligação. Se não der, eu termino, arrumo alguém que esteja na mesma. Aí eu termino, se não tiver, ele vai. E aí vai virando, e infelizmente, nós que temos o ministério da parte de Deus, temos que priorizar também pelo nosso nome. Com certeza. Um nome É o que temos. é o que temos. É só isso. É o que temos, a credibilidade. E as pessoas, para conseguirem ter uma credibilidade em você como homem de Deus, é difícil. É dia após dia a luta, mas para perder a credibilidade só basta. Rapidinho, né? Escorregou um pouquinho, a credibilidade vai toda. Uma história que conquista. Então é necessário ter prudência, né? Às vezes só uma palavra que alguém disse, às vezes é só mentira. Mas alguém disse, Mas já pessoa, foi. meu Deus. Então é necessário ter o zelo pelo nome, pela aparência, né? Por aquilo que Deus entregou. E tá direcionado por Deus. É isso aí. Bom, hoje nós conversamos aqui com o pregador, irmão Taylor. Quero lhe agradecer por esta oportunidade que o senhor me deu de estar batendo esse papo aqui. Outras vezes o senhor virá, espero que na próxima vez tenha mais alguma coisa aqui, uma Coca-Cola aqui. O José não comprou a Coca-Cola hoje. Brincadeiras à parte, eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite. E quero dizer pro irmão, continue nessa jornada aí. Nos encontraremos pelos púlpitos. Com certeza. Isso é notório, não tem. Não sei que Jesus volte. Ontem leva a gente pra glória, mas continua Lá em cima não precisa de púlpito, de púlpito, graças a nem Deus. pregação. Não. A gente vai conversar sobre as pregações. As pregações daqui da terra. Então, quero lhe agradecer. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando, te guardando. Quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer mesmo essa oportunidade.
Foi algo que eu pensei, eu vou ou não vou, mas aprovei o Senhor estar aqui, tenho certeza que é um propósito. Tudo tem um propósito da parte de Deus. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, sou grato a Deus pela sua vida e que continue, que eu tenho certeza que o projeto que Deus colocou no coração não é para edificação própria. Nunca é para edificação própria. Deus sempre tem uma visão bem mais ampla, uma visão ampla de tudo que nos envolve, nos cerca, e a gente pensa que vamos começar um projeto e só vamos ficar nesse projeto e não vai acontecer mais nada, só vai ser isso. Mas o que Deus tem é algo maior, algo bem mais, o que não desceu nem o coração, nem a mente imaginou, é o que Deus tem. Então continue nessa caminhada que honra de Deus chegará, né? Na hora certa, no tempo certo. Mas honra de Deus chegará, porque tudo é para a glória dele. Nós não falamos de nada aqui a não ser para a glória dele. Então Deus recompensa aqueles que priorizam falar da glória dele. Então esse é um meio que esse meio vem a servir para alcançar outras vidas, impactar outras pessoas, edificar outras pessoas. Né? Só quero agradecer mesmo. Amém. Esse programa de hoje teve o agradecimento aqui da nosso querido irmão Gel, da Jaqueira, material de construção. Ele que nos presenteou essa xícara bonita, né? Ficou show de bola. Show. Se você quiser comprar material no preço justo, não é barato, é justo. Material de qualidade para edificar a sua casa, né? Principalmente na mão de servos de Deus, né? Pessoas que vão abençoar a sua vida. Então você vai acessar esse site que está aí, esse WhatsApp, esse link. Vai estar um QR Code na sua tela. É só você apertar e fazer o orçamento de graça. Amém? Então nós também estamos hoje agradecendo ao irmão Tylon e também ao nosso irmão Crispim, a mãe dele, nossa irmã Jusilene, que faz parte da Casa da Costela. Se você quer comer aquela costela, viu, José? Você que gosta de comer uma costelinha. Aquele lombo, pense naquela salada. E agora tá saindo a feijoada, né? O que vem por aí mais? Tem alguma novidade? Ainda não, tá chegando. Sei que tá chegando, então o projeto tá vindo aí. Isso aí. Então, também vai estar aí o Instagram do nosso irmão Crispim, da Casa da Costela, e todas as redes sociais. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Em nome de Jesus, amém.